Olá, doutor. Olá, estamos. Nossa, Estamos, que sucesso. tá fazendo sucesso mesmo, né? Gente, eu paguei toda a minha língua até, porque eu falei que nunca ia fazer uma live na vida. A primeira eu já Mas estou agora, ficando 6 então horas em cartaz, né? você vai me responder. Como é você fazer um ator render? Por exemplo, você estava falando do Médici, o papel do Médici no Promises é dificílimo. Né? Eu lembro na autobiografia do Butch Bacharach, o Baccarat falou que o Jerry Orbach, que era um cara que tinha feito Sim. Chicago e tal, reclamava, falando assim, pô, eu não consigo fazer esse papel, você tá me matando e tal. Porque é O um que acontece personagem. o que é? Eu acho É um que esse pouco de tipo de psicologia. personagem, você tem que ter uma identidade com o ator, e esse ator ele tem que ter uma confiança em você que faz com que ele faça tudo. Esse personagem, o do Promises, eu fazia o Marcelo fazer coisas inacreditáveis. Qualquer ator ia mandar me matar. Eu fazia ele espirrar, botar com um monte de papel, enfiar o papel no bolso, espirrar na cara do chefe, pingar colírio, pingar remédio de nariz no olho, gritar, se jogar no chão, andar de cachorrinho, fazer xixi com a perna, fazer coisas inacreditáveis. Eu acho que isso tem que ter uma confiança e você aprender a jogar peteca com o ator. Eu sempre uso isso com os meus elencos. Eu acho peteca um jogo lindo, porque o tênis ele faz tudo para outra pessoa errar. Eu acho que o peteca você faz de tudo para o teu parceiro acertar. Sim. Né? Você se joga no chão, você se quebra para poder jogar a peteca para cima. Se o parceiro mandou uma bola errada, você se mata para que o jogo continue. Então eu gosto de jogar peteca com esses meus atores, com essas pessoas, que você vai dando, às vezes, uma loucura para a pessoa e a pessoa ela não entende na hora e ela não questiona, mas ela faz. O ator chato é aquele ator que fica questionando tudo. Aquele ator que eu falo que é formulário do Enem, né? Assim, mas por quê? Mas eu não sinto isso, mas isso eu não sei. Meu personagem, quando começa a falar meu personagem, eu falo, amigo, não é teu personagem. O personagem é do mundo, é do autor, é de quem comprou essa peça. Entendeu? Assim, entra no jogo. Às vezes eu peço coisas estranhas, porque eu já estou entendendo ali o resultado que pode me dar. E às vezes eu tenho que dar informações contraditórias para ter um processo. Eu gosto muito de um elenco que embarca comigo. Estou travando aqui, peraí. Alô? Tudo bem? Tá me ouvindo, Sérgio? Tudo certo? Sérgio? Oi? Tudo bem aí, Jaci? Peraí. Agora sim. Então, assim, o que eu faço para um ator render, a primeira coisa é eu embaso ele, eu deixo claro para ele que eu não estou ali para criticar ele, que eu estou ali para ajudar ele, que eu não vou estar ali audicionando com ele, porque é insuportável quando você trabalha com a pessoa, continua audicionando para você, mesmo que você já esteja 3 meses ensaiando com a pessoa, depois da audição, ela ainda continua em estado de audição. Eu gosto de mostrar para as pessoas e para os elencos que eu não estou ali criticando, que eu estou ali entendendo que o ensaio ele vai chegar naquele momento daquele ensaio, que a pessoa não vai fazer o papel num dia, que ela vai ter 2, 3 meses para fazer e às vezes ela vai ter uma temporada inteira para ir se afinando. Então, quando eu tiro esse olhar crítico do ator, ele começa a gostar de voltar a fazer essa profissão. Porque a gente faz essa profissão também, eu detesto essa palavra lúdico, tá? Tenho horror a essa palavra, porque é uma palavra muito mal empregada por todos os professores de teatro, essa coisa lúdica. Mas essa coisa de jogar, de brincar, quando você propõe um jogo para uma criança, na noviça era muito fácil, a criança ela embarca na hora, porque ela gosta da brincadeira, ela gosta do jogar. Então ela gosta do brincar. Então quando eu consigo esse rendimento dos atores, quase de uma maneira intuitiva, e às vezes eu vou dando estímulos contrários, e eu vejo que o ator está pleno comigo, ele é capaz de ousar qualquer coisa, e capaz de assimilar qualquer maluquice que eu peça. Todo mundo falava que a Marília Pêra era impossível de ser dirigida. A Marília Pêra foi uma das pessoas mais corretas e obedientes que eu já vi na minha vida. Eu fazia a Marília entrar de 4 no Gloriosa. Um dia eu falei assim, inventei uma marca genial. Eu comentei com a pessoa que fazia assistência para mim, ela falou, você é louco, você vai botar dama Marília Pêra de 4? Eu falei, a Marília Pêra é uma atriz sensacional, ela vai amar entrar de 4, principalmente com essa roupa chique. Ela entrava de 4, ela chorava de rir.
Ela amou essa marca. Daí eu fazia ela imitar um cachorro com língua para fora. Ela achava sensacional, porque era a Florence Foster Jenkins, era uma maluca, tudo podia. Então, quando você tem esse tipo de ator, como o Zé Maier, que aceitou deixar uma barba gigante, a emagrecer não sei quantos quilos, ou como a Malu Rodrigues, que é uma menina que é praticamente minha filha e uma parte de mim, que aceita se desnudar completamente. Hoje eu estava vendo o vídeo dela, da Carla, no Nine, que era uma explosão de amadurecimento, de sensualidade, de se expor. Não tem medo, sabe? Eu gosto de gente que não tem medo de jogar comigo. Porque eu me sinto um pintor quando eu estou fazendo uma peça e eu preciso das minhas tintas. E os atores, eles são as minhas tintas. E as tintas mais sofisticadas, aquelas que têm mais tons profundos, são aquelas que estão ali na loucura comigo, estão ali. E você sabe que eu não sou um diretor que improviso. Eu venho com tudo pensado, com cenários desenhados, com os figurinos já em execução, até com a perucaria, porque como eu sou diretor de arte, tudo passa por mim também. Eu tenho criadores geniais do meu lado, mas eu começo o processo muito antes para quando eu chegar com o elenco, eu estar ali à disposição do elenco. Se você imaginar que a gente fez o West Side Story completo em 10 dias, você vai falar, ué, mas então vocês estão fazendo uma brincadeira? Não, é profundo, é intenso. Eu acho que o bonito dessa profissão é você ser intenso e leve, sabe? É como a gente aprende a fazer os asanas na yoga. Você tem que ser intenso no asana, mas você tem que ter leveza nele. Você tem que estar relaxado no desconforto. São esses antagonismos que eu gosto da profissão. Porque se você é só tenso, fica um desespero. Se você é só relaxado, é um badauê. É chatice, é desconstrução, não sei o quê. Não é isso. Eu acho que tem que chegar ali no lugar do meio do caminho. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Victor Hugo, que ele fala assim, não há nada que brilhe no olho, é que não há nada que pense no cérebro e nada que ame no coração. Essa triangulação que é importante. Você tem que ter toda a razão do espetáculo, os estudos, o cronograma da Tina Salles, a organização dos ensaios, como se fosse análise, hora para a terapia começar, hora para a terapia acabar, para tudo funcionar, para eu pensar quantas cenas eu vou marcar, que tipo de marca eu quero, que tipo de desenho eu estou interessado, que tipo de movimento eu quero na minha direção, para eu entender quantas horas o coreógrafo precisa, quantas horas o maestro precisa, para eu poder ir para o coração e brincar, e relaxar, e me divertir com essa profissão. Essa profissão ela também precisa de humor, ela precisa de diversão. Você precisa sair de um dia exaustivo de 12 horas, 13 horas de trabalho e falar, uau, que dia incrível. Isso daí você faz uma dobra no tempo. O tempo não é um desespero. Quando eu fazia televisão, eu ficava em estado de loucura, porque às vezes eu tinha 2 ou 3 cenas, ou às vezes um dia as pessoas falam, ser protagonista de novela deve ser um desespero. É desesperador, mas é muito melhor. Quando eu fiz personagens grandes, nunca fui protagonista, mas fazia grandes papéis, eu tinha um volume de cenas para fazer, executar por dia, que me deixava vivo, que me deixava elétrico. Agora você às vezes vai para um dia de gravação que você tem uma cena que é noturna, que é transferida para a última e é cancelada. Você fica às vezes 12 horas numa sala, olhando para o quê? Hoje em dia você tem celular para olhar, mas na minha época não tinha nada para olhar. Você queria virar um serial killer, quebrar pessoas. Amiga, né? Não, mas as amigas também já acabavam. Não tinha o que fazer, os livros acabavam, tudo acabava, e a novela não acabava, porque as novelas antigamente tinham 1 ano e 2 meses. Então, assim, eu gosto muito de aproveitar o tempo. Eu gosto de fazer essa dobra no tempo e sentir meu elenco e os meus protagonistas, os atores que rendem ali comigo, assim, sabe? Assim, eu gosto de olhar eu olho para a cara deles, eu vejo quando eles estão tão comigo ou quando eles só balançam a cabeça que nem aquele bonequinho de táxi, sabe? Aquele cachorrinho. Aquele cachorrinho. Então, que daí a gente fica balançando a cabeça assim, sei que é só o cachorrinho que está balançando e não estou entendendo nada. Antes da gente interromper a live, você chegou a tocar numa coisa que eu acho muito, muito interessante. Como é essa composição de elenco? Porque você sabe que existe, obviamente, a qualidade da pessoa que vai fazer, mas existe aquele que você vai falar, esse cara aqui vai ser a cola, né, entre os atores. Sim. Esse cara aqui pode me dar um pouquinho de problema, mas eu consigo segurar ele. Esse cara... Como é que na tua cabeça funciona isso?
Eu acho que quando você tem uma peça, quando você abre, você dá uma mapeada. Quando você faz a audição, eu sempre vou muito aberto para a audição, porque tudo que você pensa dá errado. Se você for pré-concebido para uma audição, você dá errado. Às vezes, assim, as pessoas que vêm trabalhar comigo falam, eu estou apostando que quem vai fazer Maria do West Side Story é fulana. Eu tenho certeza que quem é Riff... Eu falo, gente, quando vocês têm certeza, é porque não vai ser. Quando a pessoa tem certeza, é porque não é, porque senão a gente já contrata. Então, por que eu vou perder um tempo enorme, desgastante de audição? Porque a audição a gente sai destruído. Porque a pessoa passa por lá, mas a gente fica lá. As pessoas ficam, são pessoas que eu faço vídeos, anoto, faço mapas para ver se eu não me perco. Daí tem uma hora que você olha para um papel e fala assim, nunca vi essa pessoa na vida. Essa pessoa cantou para mim? Sim, ela esteve aqui, inclusive ela foi para a final. Daí eu tenho que rever as coisas. Eu falo, é verdade, eu anotei, eram páginas. Depois eu mostro aqui, caderno, são páginas que eu anoto a respeito das pessoas. Mas daí, quando você... Eu sempre acho que tem uma personagem que o próprio personagem escolhe. Que, sabe assim, dá tudo certo. O maestro quer, o Cláudio quer, o coreógrafo quer, que a gente parece que tem uma lufada de ar, assim, que a gente dá um brilho, dá um vigor, e você fala, a partir desta escolha, que eu sempre acho que são os deuses que fazem, você vai montando esse elenco. Então, assim, quando você acha uma Maria, você já acha um Tony, né? Quando você acha uma Anitta, ela já puxa um Bernardo. Daí você vai começando a ver as famílias, as coisas vão brotando no seu olho. Claro que eu erro às vezes, eu já escalei muita gente errada. A gente não pode acertar tudo, até porque a pessoa, às vezes, ela se apresenta de um jeito e no decorrer da coisa ela se transforma num monstro. Mas quando eu tenho a possibilidade de mexer com escalações e com convidados, o que faz com que eu abra quando eu ponho um convidado? A minha certeza que o meu carimbo vai estar. É a minha certeza que aquele convidado vai respirar como eu respiro, que vai ajudar aquela pessoa que não me conhece, que às vezes pode ficar perdida, a falar, olha, o Charles é assim mesmo, olha, amanhã vai ser diferente, olha, ou ser o espelho, porque às vezes eu pego um convidado e vou lá e massacro o convidado, não massacro que não me conhece ver o meu processo. Então eu gosto de estrategicamente ter pessoas que eu conheço, pessoas que eu estou acostumado a trabalhar, pessoas que gostam do meu método e pessoas novas que somem com aquilo. Eu não gosto de elenco na berlinda, assim, sabe? Elenco que fica muito numa matilha e que eu não deixo entrar. Esse é um tipo de elenco que eu não suporto. É um elenco que gosta mais do elenco do que da direção. É um elenco que está interessado neles mesmos. Eles gostam tanto quando eles passam na audição, eles ficam tão amigos, eles vão juntos passear, eles vão beber, eles vão num bar na Lapa, eles vão juntos na Praça Roosevelt. Isso é muito chato, porque todo o trabalho de encantamento que eu tenho, ele é destruído por isso. Isso não é ciúmes, não é nada. Quando você chega numa conclusão a respeito da peça, a peça é a coisa mais importante que eu tenho na vida. A peça é o que me faz existir. E quando você divide essa peça com esse elenco, você quer que esse elenco tenha o mesmo amor e o mesmo apreço pela peça que você está botando dinheiro do bolso, que às vezes as condições são impossíveis. E quando você vê aquela pessoa batalhar tanto para chegar naquele lugar, ele conquistar, tirar o direito de outra pessoa estar lá, para eles se interessarem mais por eles do que pela peça, por essa coisa insuportável de ser grupo do que ser indivíduo, eu acho muito louco, porque a vida inteira eu quis ser indivíduo. A vida inteira. Eu pertencia a grupos e eu falava, quando eu vou ser indivíduo? Quando vão me chamar, ele é do grupo Boi Voador. Eu falava, caralho, eu não sou do grupo Boi Voador, eu sou Charles Miller. A televisão me deu isso, me deu individualidade. Eu passei a não pertencer ao grupo do Antunes, a não pertencer ao grupo do Gabriel Vilela, a não pertencer a um grupo de teatro do Abu Janra, aos fudidos privilegiados. Eu passei a ser Charles Miller.
E esse nome paga as minhas contas. Então, e esse nome é o nome da minha produtora, Mellery Botelho, que é o nome do meu sócio. Então, eu acho inaceitável o quanto as pessoas gostam de se perder em cardumes e não respeitam essa profissão. Então, quando você fala, a pessoa fala, ai, que careta, ai, que chatice, ai, eu tô tão legal com o meu grupo do elenco. Isso é uma chatice. Eles perdem, às vezes, uma oportunidade inacreditável de ter um mergulho comigo, com o meu método, com as minhas apostas, porque eles estão apaixonados por eles mesmos dentro do anonimato que é ser cardume. Por isso que eu sempre brinco com os meus elencos. Eu gosto de tubarão branco, que é solitário, que tem que nadar a vida inteira, porque se ele parar, ele para de respirar. Essa imagem é linda. Ele não é assassino. Se ele para de nadar, ele deixa de entrar oxigênio. Mas é muito incrível como as pessoas elas ficam com ódio desse nome coadjuvante, mas elas são coadjuvantes na vida. Porque ser coadjuvante é maravilhoso. Um dos meus maiores atores preferidos são coadjuvantes em filmes, mas ser coadjuvante na vida é muito constrangedor. Agora, é louco também, porque existe uma ideia disseminada que você ter lucro com o teatro é pecado, né? Você fazer um espetáculo de sucesso não, você tem que fazer um espetáculo alternativo, sustentado pelo Estado, que 5 pessoas que não são da sua família vão assistir. Sabe, eu acho que essa profissão ela é uma profissão muito equivocada nesse sentido. Eu acho que tem que ter uma análise filosófica e a gente tem que se debruçar onde foi que a gente se perdeu nessa profissão. Aonde foi que passar fome é bacana? Aonde foi que a pessoa... A sensação que eu tenho, Sérgio, é que assim, que todo mundo gostaria de estar no que é estabelecido, no que é sucesso, no que paga a conta, que é dinheiro. Ninguém quer entrar num jogo para perder. Mas como muitas pessoas não conseguem, porque essa profissão ela afunila, ela é cruel, e às vezes é cruel até com pessoas que mereciam estar, é um grupo de pessoas que nunca chegariam a esse lugar estabelecido. Vou fazer uma coisa que eu odeio, tá? Estabelecido. Passam a julgar aquelas que estão tendo alguma coisa como menor. Ah, eles são fúteis, musical, porque tem essa coisa musical que agora parou um pouco, mas assim, musical é ridículo, que profissão fútil. Eu falei, vem cá, de onde diz que isso é fútil? Né? Colonizado, que é muito assim, colonizado. Colonizado é um must, né? Porque eles falam colonizado e ficam montando tudo, umas peças do mesmo lugar, só que alternativas e desconstruídas, né? Compram todos um off, e me chamam de colonizado. Vão lá, compram qualquer rebotalho da Alemanha e vão achar que estão fazendo Berlim Ensemble. Cansativo, chato. Mas assim, e daí eu acho que esse lugar, que eu acho um lugar natural, da natureza humana, que é um lugar de não conseguir, então eu vou criticar, ele fica muito presente, porque quando muita gente não consegue, em vez de tentar, eu acho que administrar suas perdas e seus fracassos, porque todos nós fracassamos, passam a entrar no julgamento do outro. Ele não presta, ele é ruim, porque isso alivia a minha culpa. Eu dizer que quem faz sucesso é ruim, alivia o meu fracasso. Eu dizer que quem lota teatro são só os musicais e as comédias, é colocar um lugar horrível. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um preconceito enorme contra a comédia. Falava assim, isso é besterol. Besterol era um movimento maravilhoso, de entretenimento maravilhoso, de pessoas maravilhosas, interessantíssimas, modernas, que trouxeram um tipo de linguagem nova. Assim, da onde rir é pecado. E a mesma coisa, eu acho que assim, o mesmo preconceito que tem contra os que fazem sucesso, tem contra os comediantes. Hoje nem tanto, porque eu acho que os comediantes estão fazendo moda e começaram a serem reinventados, mas antigamente assim falava, o comediante ele nunca era visto como um grande ator, ele nunca estava junto dos prêmios com os trágicos e os dramáticos. Eu acho que é tudo um erro de ponto de vista de uma profissão equivocada, que compete pouco, né? Os americanos não têm essa história com eles, porque tem 300 teatros lá, né? Se eu falo um espetáculo da Broadway, isso já é a maior mentira. O que é Broadway? São 300 espetáculos. São 300 espetáculos que falam 300 idiomas. Tem o off-off, tem a Disney, que não tem nada a ver com Sondheim, que não tem nada a ver com o que é feito agora. Eu acho que
quanto mais as pessoas têm direito ao seu dinheiro, a pagar as suas contas, elas ficam menos rançosas. E eu já vi muita gente sair desses lugares ditos desconstruídos, cabeçudos, falando mal de gente que faz sucesso, entra na primeira malhação do primeiro ano e enlouquece. Faz stories entrando no Projac. Estou entrando no Projac, eu no meu carrinho no Projac, viva o Projac, eu encontrando o boomman do Projac. Eu falei, ué, não estava até ano passado gritando na Praça Roosevelt contra os musicais, entra no terceiro elenco da Malhação e já começa a fazer stories do Projac. Então tem um pouco de coerência com a profissão. Eu sou muito coerente nas minhas escolhas. Eu não participo de muitas coisas porque eu não acredito. Assim, eu não vou a prêmio. Se não me indicarem também, eu já cansei. Não precisa me indicar para mais nada. A minha profissão não é sobre isso. Não é sobre prêmio. Não é sobre... Minha profissão, eu gosto do sucesso. Eu não tenho medo com sucesso. Eu quero sucesso. Quem me fala um diretor que acorde e fala assim, tô louco para fazer um fracasso. Tô louco para fazer um fracassinho para me chamar de meu. O Abu Janra falava uma coisa maravilhosa para mim. Ele falou, Charles, você precisa fazer um fracasso para chamar de seu, senão a classe não te perdoará. Eu me lembro que teve uma coisa sensacional. Eu estrei As Malvadas em 97. Ninguém falava de mim. Eu escrevia As Malvadas, eu escrevi o Cole Porter, eu adaptei o Abre Alas, eu escrevi Um Dia de Sol em Shangri-La. Assim, a minha vida como autor e como diretor era inacreditável. As críticas das pessoas, as crônicas, elas falavam do Cláudio, mas elas não falavam de mim. Como assim? Era assim, aquela parte loura da dupla que não existia. Eu demorei 10 anos para algum crítico falar de mim. 10 anos. Eu fazia Company, não falavam de mim. Parecia que eu apertava um botão e saía um musical inflável, sabe? Um lead musical. E estava pronto. Que eu não estava ali nesse processo. Em 2007, eu fiz super empolgado, assim, melhor autor, melhor diretor, melhor espetáculo. Foi o espetáculo que menos me deu dinheiro. Foi o espetáculo, inclusive, um dos espetáculos mais reconhecidos da dupla, mas foi um dos espetáculos mais difíceis de público. Daí, no ano seguinte, 2008, eu fui indicado a um prêmio pela minha carreira. Olha que coisa louca. Eu estava há 10 anos que ninguém falava sobre mim. Eu fiz o espetáculo, ganhei todos os prêmios daquele ano, de todos os prêmios, e no ano seguinte eu falei, prêmio da minha carreira? Mas eu só tenho 10 anos de carreira, como é que eu vou ganhar um prêmio pela minha carreira? E eu estava concorrendo com o Sérgio Brito, eram umas coisas muito loucas. E foi no Casa Grande. Eu estou na coxia, assim, e vou anunciar o prêmio, daí, prêmio pela carreira, especial pela carreira, Charles Miller. E aí quando eu fui entrar, o Sérgio Brito segurou no meu braço e falou, nunca mais você vai ganhar nenhum prêmio. Eles se livraram de você esse ano. E foi batata. Eu nunca mais ganhei prêmio. Eu nunca fui indicado para nada. Às vezes eles me dão umas indicações meio loucas. Melhor coreografia. Eu ganho. Eu falei, coreografia? Melhor figurino. Sabe assim, dá um figurino para ele tapar a boca dele logo e pronto. É muito louco, porque eu não estou nem aí para prêmio. Não estou aí, eu quero continuar trabalhando. Imagina se eu vou estar interessado nesse bastidor, nessa politicagem de prêmio. Que ótimo, se as pessoas fazem prêmio, se elas são felizes, tudo bem. Eu estou aqui me expondo. Tudo bem, eu estou me expondo há tanto tempo. A minha profissão é de se expor, mas eu não quero me expor no dia da premiação. Eu quero me expor na minha carreira, nos trabalhos que eu apresento, nos elencos que eu apresento. Eu não quero essa média de chegar ali, ganhou um troféu de acrílico, levou para casa, nossa, botou na prateleira e falou, mais um prêmio. Isso não é nada, isso não é a minha profissão. Se fosse o Oscar, eu entendo. O Oscar abre mercados, o Oscar valoriza teu passe, o Oscar te deixa mais pobre ou te deixa mais rico, às vezes te deixa um outro olhar. Os prêmios aqui, o que é? Todo mundo falido. Ganha um prêmio e continua todo mundo falido. Sim, é muito louco. Daí fica com esse discurso, realmente, ganhei 5... Eu tenho uma prateleira de prêmio. Lá atrás tem um monte, não sei nem onde colocar, não sei se vira cinzeiro. Não sei o que eu faço, também não fumo, não vai virar cinzeiro. Mas o que isso tem a ver com a minha profissão? Entendeu? Assim, vamos desglamorizar essa profissão. Vamos tirar essa palavra glamour. Todo mundo fala, a profissão de operário não é de glamour, mas na pseudo-possibilidade do glamour tupiniquim, as pessoas acreditam, vão lá, fazem um vestidão de veludo molhado,
erra toda na maquiagem, no cabelo equivocado, e ficam lá posando no calor, sem ar-condicionado, a pessoa de veludo, e terno, e blazer alugado, e só rigor dando permuta. Todo mundo não tem nem coquetel, uma garrafinha de água quente. No final, todo mundo vai lá para um permutão, comer um sopão na padaria. Não, tô fora. Agora vem cá, o West Side Story, você vai mexendo, você e Cláudio mexem num terreno muito sagrado, né? E junta Bernstein, junta Jeremy Robbins, junta Stephen Sondheim. O que você está preparando? Como é que é o West Side Story de Miller e Botelho, assim, em termos de cenário, em termos de... Olha, assim, como eu te disse, eu nunca faria um West Side Story na praia de Itapuã, sabe assim? Nunca faria num bunker nazista. Assim, ela se passa no lado oeste da história. Vai ser ali naquele lugar com aquele skyline. São cenários bastante realistas, cinematográficos do Rogério Falcão. Os figurinos do Fábio Namatame deslumbrantes são bem realistas. É claro que assim existe um amadurecimento da estética do filme. Não tem mais aqueles latinos com aquele pancake café olé do filme horrendos, e nem os americanos com cabelo da L'Oréal louro laranja, louro girassol, né? Não temos isso. Eu acho que assim, eu quero contar essa história, eu quero contar essa história de uma forma realista. Eu quero a minha encenação, eu estou pedindo para os atores terem um jogo muito realista, assim. Eu não suporto a caracterização de gangue, sabe? Porque se você pega o West Side Story e você carrega nas tintas, vira Grease. Na hora, vira Grease na hora, porque fica os garotos fazendo bad boy, detesto isso. Fica as garotas fazendo bad girl, ou senão as coitadinhas. Não suporto, assim, acho horrível. Então, assim, eu acho que são jovens, tem revolta, tem dor, tem fome, são etnias muito à margem, né? Tanto os latinos, porto-riquenhos, quanto os irlandeses, e é realista. Assim, é realista no melhor sentido do realismo. É naturalismo das coisas. Eu gosto das falas encavaladas, eu gosto das transpirações, eu gosto de um ritmo que se estabelece, porque é uma peça que tem muita tensão. E se você não estabelece tensão com uma linha de pensamento relaxado, você estabelece tensão com uma respiração tensa. Então, quando a gente está brigando, a gente se escuta por um outro ouvido, com uma outra forma de respiração. Você não escuta as palavras elas acabarem perfeitamente. Aquela palavra ela está indo na outra, porque o que interessa não é diferente de outros clássicos, é muito mais a vibração das palavras do que o encadeamento delas. Entendeu? Aliás, uma história maravilhosa. Que, assim, fora que, não te interrompendo, mas já te interrompendo, não. Essas pessoas, o Stephen Sondheim, ele me ensinou essa profissão. Ele é a pessoa que talvez eu tenha mais amor nessa profissão, porque ele me ensinou a respirar essa profissão. Através do Cláudio eu conheci o Sondheim. O Cláudio é um Sondheim maníaco e sabe respirar o Sondheim nas palavras dele. O Bernstein é um homem que me colocou num lugar de amor, porque o Bernstein ele tem uma coisa que eu admiro e me identifico, que é ser professor. O Bernstein é um grande professor, ele passou uma vida inteira ensinando os alunos nos concertos para a juventude. É uma pessoa que estava ali preocupada que a palavra Tony tinha que estar perto do tonight, para aquela nota estar encaixada, Tony, tonight, pensando no Shakespeare, pensando nas coisas, nunca estava satisfeito. E ele estava fazendo ao mesmo tempo Candide. E eu fiz Candide no Brasil, direção do Tacla, do Jorge Tacla, uma montagem belíssima do Jorge Tacla, e eu fiz direção de arte, fiz cenário, figurino e direção de arte nas duas montagens. Então aquela música do Bernstein é enlouquecedora. O Jeremy Robbins, eu já tinha trabalhado com eles do Gypsy, a gente tinha feito Gypsy e Violinista no Telhado. Então é uma pessoa que me ensina o movimento. Então são três papas da coisa toda, assim, os caras que
são 3 pilares da minha profissão. Como é que eu, um diretor de 48 espetáculos, trabalho com esses 3 pilares e não reverencio eles? Eu tenho que entrar ajoelhado no ensaio. E quero fazer com que o meu elenco ajoelhe, porque a gente tem que ajoelhar para esses caras. A gente não tem que ajoelhar para esses de passagem. Aliás, quem ajoelhar, ajoelha para quem quiser. As pessoas que eu acredito ajoelham para esses caras. Agora, o que eu acho impressionante, aí eu te falo minha visão de crítico de música, é como o Bernstein sempre abraçou o novo, né? O Bernstein era o cara que chegava nos programas de TV dele, botava Beatles e Beach Boys e falava assim, não, isso é bom. Ele abraçava o novo. Isso é bom, esses meninos têm qualidade. Assim. Mas sabe e no por West quê? Side Story ele abraça o jazz, né? Ele é genial. Ele é genial, absolutamente genial, é chovendo molhado. Ele gosta de escutar as outras coisas, né? Ele tinha um interesse pela música. Ele tinha um jogo com os filhos, que era o seguinte, ele botava os filhos no carro, ligava o rádio e falava assim, põe a música, qualquer música. Daí ele falava para os filhos, olha, isso aqui está dividido em 4x4, isso aqui é degafônico, isso aqui... Ele contava para os filhos a matemática da música, porque ele se interessava. E ele conta que é o seguinte, que ele estava tentando ensinar uma coisa, acho que era um compasso 3x8, não sei porque eu não sou músico, para os filhos, e os filhos nunca entendiam. E ele sempre testava as aulas com os filhos pequenos, no Concerto para a Juventude. Daí ele escutou uma música dos Beatles e ele falou, isso é 3x4 ou 4x4, enfim. Daí ele contou para as crianças amaram e começaram a cantar aquilo. Daí ele foi para o Concerto da Juventude, tem ele tocando, acho que é o Yesterday, não sei, eu acho que você deve saber melhor do que eu. E a plateia inteira canta apaixonado por aquilo. Daí ele percebeu que assim, não só ele gostava daquilo, como ele tinha que se aproximar de um tipo de música para transformar, para desacralizar a música clássica. Ele sempre quis desacralizar a música clássica, tornar a música clássica um lugar de fácil acesso. Ele queria tirar a música clássica das salas de concerto, dos teatros municipais, ele queria tornar a música clássica uma coisa pop, porque eles falavam que se transformasse a música clássica nos Beatles ou em outra coisa, esse tipo de compositor nunca deixariam de existir, porque eles seriam a base. Ele tinha pavor dessa coisa elitista da música clássica não romper essas barreiras. É um homem sensacional. Agora, era um cara complicadíssimo, né? Porque ele parou de compor praticamente porque por um bom período na vida dele, porque as pessoas falam, não, você tem que ser maestro da New York Philharmonic, você tem que fazer Mahler, Beethoven eu acho que assim, ele tem uma grande frustração, porque eu acho que ele nunca foi reconhecido como um compositor que ele deveria ter sido reconhecido, né? Ele virou, o pesadelo dele foi ser o compositor do West Side Story, aquilo virou, porque ele era, apesar de ele fazer muito bem comédia musical, ele tem várias, algumas, não tem tantas, mas ele fazia muito bem, até teatro, comédia musical com muita leveza, com muita graça, On the Town. Ele tinha essa coisa de se provar maestro, né? Ele foi um primeiro maestro que saiu, acho que foi o primeiro americano maestro respeitado na Europa, com grandes filarmônicas, com Callas, com realmente valorizado, né? Numa Europa com muito preconceitos contra maestros americanos, e ficava dicotômico, né? Com a carreira de maestro dele com a carreira de compositor. Ele tentou muito ser um compositor clássico, mas ele é visto muito mais como maestro e o compositor de West Side Story. É uma dicotomia. Tem uma curiosidade no filme West Side Story, né? Eu estava lendo um dia desses que diz que a Natalie Wood odiava o Richard Beimer, né? Ela, assim, eles todos... Ela comia alho e cebola nas cenas românticas. Todos eles falam que comiam alho e cebola em algum momento, né? O Clark Gable comia alho e cebola. Eu acho que alho e cebola era o que tinha nos estúdios, porque eu nunca vi, todo mundo tem essa história de comer alho e cebola em um momento. Esse filme é uma loucura, porque... na verdade, quando eles não estavam pensando na Natalie Wood, é cruel o teatro, porque quando ele vai isso aconteceu com a Noviça Rebelde, né? Quando foi para o cinema, foi com a Julie Andrews, não foi com quem criou o papel, que é a Mary Martin, porque ela não era, inclusive, ela não sustentava um close, como os diretores na época falavam, não queriam nem a Maria da peça nem a Anitta, porque falaram que elas não eram bonitas nem cinematográficas, e ficaram uma escolha
pela quem será a Maria. E também não tinha quem seria Tony. E num determinado momento, começaram os estúdios a empurrar o Warren Beatty para a direção. Só que o Warren Beatty fazia, na época, um filme que acho que é Clamor na Relva, Clamor do Sexo. Mandarin the Grass, Clamor do Sexo. Clamor do Sexo, com a Natalie Wood. E mandaram um copião para o diretor e falaram: olha, este homem é o Tony, é o Montirão Comedy Cliff, é o homem mais bonito que a gente tem em Hollywood. Eles sentaram para assistir e não conseguiram olhar para o Montgomery Cliff, eles só olharam para a Natalie Wood. Então, uma coisa que era para o Montgomery Cliff, não, para o Warren Beatty, uma coisa que era para o Warren Beatty virou para a Natalie Wood. Então, a Natalie Wood foi colocada naquele lugar meio a contragosto. Ela estava ela não tinha nem acabado de filmar direito o Clamor e já estava no West Side Story, porque era aquela Star System. Chegou lá no coisa, ela falou a primeira coisa: eu quero cantar, vai ser com a minha voz. E eles falaram: claro, Natalie, vai ser com a sua voz. E ela lá, se matando, etc. O Tony eles falaram que o Warren Beatty seria um possível Tony, mas que ela tinha que fazer cenas com esse possível, que já era o Tony, ele já tinha sido escolhido. Ela estava achando que ela ia repetir dupla com o Warren Beatty ou com alguém do panteão dela, porque ela era uma estrela na época e ele não era nada. Ela era uma estrela. Então, ela era uma estrela, e o filme seria em cima dela. Então, assim, quando ela percebeu que ela já estava sendo enganada pelo estúdio, que aquele cara já estava lá e que seria o Tony dela, rolou um estresse. E toda a filmagem foi com muito estresse, porque eles tinham uma data de entrega, porque era o seguinte: Nova York estava, aquele lugar que foi feito era realmente onde era o San Juan Rio, que é hoje onde está o Lincoln Center. E aquele lugar ia ser destruído por completo. E Hollywood, enfim, os estúdios falaram: não destruam enquanto a gente não fizer o filme. Então, além de tudo, se você vê pedaços do filme, as pessoas ficam se aquecendo ali na rua. Além de tudo, tinha uma prefeitura querendo explodir aquele lugar, que aquele lugar nunca mais existiu. O filme é o último registro arquitetônico daquele lugar. Então era muita pressão. Fora que o Jeremy Robbins se inventa como diretor e leva toda a produção à loucura, porque ele já tinha feito no teatro, ele era o dono da coisa, e ele leva todo mundo à loucura. Todo mundo à loucura, todo mundo a um estresse absoluto. Tanto é que despedem ele, né? Eles acabam de filmar e mandam ele embora. Ele só volta para ganhar os prêmios do Oscar. Então eu acho que essas lendas que acontecem são lendas sensacionais, mas eu acho que a Natalie Wood não é que ela odiava, ela foi colocada ali, ela nem sabia o que estava acontecendo. Tanto é que a mulher que dubla a Natalie Wood, ela não estava nem nos créditos, porque eles tinham medo da Natalie Wood saber que não era ela, mas ela sabia que não era ela o tempo inteiro. Tem registros deles torturando ela para cantar Maria e ela não conseguindo. Tanto é que tem lá umas gravações dela cantando Maria e no final, no último copião do filme, colocaram uma mulher que já estava fazendo e ninguém nem deu crédito para ela. E tem uma coisa bonita na história: o Bernstein, ele dá um percentual de bilheteria para ela poder, já que ela não teve crédito, e ele pelo menos doou um percentual para ela, para a dubladora da Natalie Wood. Mas isso foi tão magoante para a Natalie Wood que na hora que ela foi fazer o Gypsy, com a mesma equipe, o filme, anos depois, era a primeira cláusula dela: ou é minha voz ou eu nem piso. E daí ela fez com a voz dela. Agora, você tocou num ponto interessante, né? A gente está acostumado a ver grandes divas da Broadway que quando vão para o cinema ou para a televisão fazer a empregada, a secretária, a faxineira. Aí uma vez teve uma entrevista da Patti LuPone para o Alec Baldwin, que era uma série da New York Philharmonic, e o Baldwin fala isso: poxa, você devia fazer mais cinema. E ela falou assim: filho, você sabe que eles não gostam de mim, né? Essa é um monstro, né? A Patti LuPone é uma das atrizes mais... de um tamanho, assim... A gente tem a nossa Patti LuPone, que é a Totia Meirelles, mas que também tem esse tamanho, sabe? Essa mulher com voz corneta que não cessa, um tamanho que não cessa. Que às vezes esse tamanho que não cessa é grande demais para o cinema. Pronto. Voltou?
Voltou. Você está falando da tua tia. É, da Totia, que tem esse tamanho da Patti LuPone. Eu acho que o cinema ele não está preparado para esse tipo de artista ainda. Não é aquela frase da Norma Desmond. Não sou eu que sou... Os filmes que se tornaram menores, entendeu? Eu acho que a Patti LuPone, ela fez A Testemunha, que é um filme que eu adoro. Ela faz a irmã do Harrison Ford. Ela fez uma cena canhestra, pequenininha, é uma figurante. E assim foram todos. Se você pensar na diva das divas, a Rita Moreno não fez uma carreira expressiva. A própria Chita Rivera, o que a Chita Rivera fez de expressivo? Fez o Charity, mas era uma deusa da Broadway. São lugares que às vezes não conversam, infelizmente. A Audra McDonald, que arrebenta na Broadway, faz sempre a melhor amiga da protagonista. A melhor amiga. Se você pensar na própria Kirsten, ela fez um seriado, mas fez um pouquinho do Glee, fez um seriado dela, mas não é um lugar de presença. Quem eu acho que faz um lugar, que fez uma coisa interessante, que eu acho o maior de todos, homem, é o Hugh Jackman. O Hugh Jackman, ele consegue passear por todos os universos, até da Marvel ele faz o Wolverine, mata todo mundo e vai fazer um gay terminal no The Boy From Us. Assim, mas ele apareceu primeiro no cinema, né? Nesse sentido. O Hugh Jackman ele começou no teatro, né? Mas ele foi conhecido ele é um australiano que começou no cinema. Ele já tinha feito A Bela e a Fera, ele fazia o Gaston. Fez o Gaston, ele fez Oklahoma, ele fez Sunset Boulevard. Ele já era um protagonista de musical quando ele foi para a audição do Wolverine e ele não passou. O Hugh Jackman era a segunda opção. Quem entrou foi o cara que depois se acidentou no Missão Impossível e resgataram ele. E a primeira coisa que falaram para o Hugh Jackman, quando ele assinou no Wolverine, ele conta isso no show, que é maravilhoso. Ele falou: você não pode dançar. Wolverine não dança. Você nunca mais vai poder dançar em nenhum lugar. E ele tem um número sensacional que ele canta, que ele conta essa história, canta e o pé dele começa a dançar separadamente dele. E ele conseguiu reverter isso. Ele conseguiu fazer o Wolverine, ele conseguiu brigar com a indústria e conseguiu se colocar ainda como o maior de todos. É um gênio. Sou fã total. Você estava falando da Patti LuPone. A Patti LuPone aparecia muito bem naquele seriado Penny Dreadful, né? Sim. Ela fazia a bruxa. Em um episódio fazendo uma bruxa. Bruxa, fez tão bem que botaram... Ela é fantástica. Gênio. Quando deixam elas brilharem, né? Não sobra para ninguém. O problema é que, às vezes, essa é um tipo de atriz que tem um corpo, um rosto, uma voz, um jeito que, para eles, inclusive, no teatro, o teatro musical ele é mais generoso nesse sentido. O cinema ainda é um lugar que, por mais que eles troquem moldes, mas eles formatam de uma outra maneira. Eles tiram essa forma e colocam outra. Bernadette Peters, né? Bernadette Peters, por exemplo, nada, né? Fez coisas... Nada, não tem nenhuma significação. Essas deusas todas, Dorothy Loudon, nada, assim, né? Nada. Mais recentemente, Sutton Foster, né? Não, Sutton Foster tem essa série, né, que ela faz, mas não... Mas mesmo assim, é uma bobagem, né? Se você vê o tamanho dessa mulher, o que ela que tipo de atriz que ela é, que tipo de fôlego. É uma mulher que não transpira. Eu fico muito impressionado, eu acho que ela deve ter, sei lá, uma canaleta nas costas, drene, porque ela dança que nem uma desesperada, canta que nem uma louca, sapateia que nem uma insana e não transpira. Eu sempre acho que, sei lá, tem uma bolsa aqui atrás, que tem canais, córregos que vão drenando. Eu a vi no Anything Goes, era um negócio impressionante. Era impressionante. Eu vi algumas vezes, eu ficava impressionado, assim, impressionado. Daí eu me lembro até que mostrei para uma amiga minha, bastante invejosa, ela vendo aquele número extraordinário, né, que é o Anything Goes, né, que ela canta que nem uma louca, sapateia que nem uma louca, começa a rodar, cantar. Daí quando acabou, eu olhei para essa minha amiga e falei assim: a voz é chata, né? Meio anasalada, muito metal. Muito metal, devia trabalhar mais os graves. Muito metal, Sultan. Quase peguei um copo de maionese e joguei nela. Daí você tem que
muito metal, né? Anasalada, né? Chata a voz dela. Aí eles falaram assim, faz, né? Mas não fazem, mas é isso que tá, não fazem. Né? Não, tem uma coisa que eu adoro também. Prefiro as nossas, tem mais alma, né? É mecânica. Mecânica. Eu acho muito não tem alma, né? Muito técnica, né? Muito formatada, né? Quando fala muito técnica, brasileiro tem uma coisa sensacional. Que eles falam muito técnica, como se fosse pejorativo. Assim, onde as pessoas acham que técnica é ruim? Só no Brasil. A pessoa estuda durante, que nem um escravitita, que nem uma... desumanamente, passa 20 horas por dia estudando, fazendo dança, fazendo canto. Daí vai lá, arrebenta tecnicamente, daí a outra pessoa fala, não tem alma, muito técnica. Eu prefiro uma coisa mais nossa, mais gingada, mais rasgada, mais com ar, mais suja, mais... Daí fala assim, acha que o ruim vira bom. E tem uma coisa errada que eu sinto assim, nessa questão do brasileiro, essa coisa assim, não, o brasileiro improvisa, né? A Broadway é muito engessado, o brasileiro improvisa. Não? Voltamos. Não tem isso, né? Às vezes eu falo assim, essa coisa da Broadway é tudo muito engessado. O brasileiro consegue ter esse poder da improvisação, que é a questão assim, que o cara vai enganar no palco, né? Mas aí que tá. Isso que a gente fala que é uma inversão de vetores ao olhar, né? A pessoa vê uma produção incrível, vê todo mundo, 300 pessoas dançando, cantando, interpretando, não suando, fazendo as pessoas certas, as piadas certas, cenários lindos, incríveis. Ele vai sair lá e falar, bom, que maravilha, que incrível. Tomara que a gente não fale assim, engessado, né? Feio, barroco, né? Muito cenário. Pra que tanto cenário? Pra que tanta roupa? Assim, prefiro a gente. Daí vai lá, compra a peça e pega e fala assim, faz com a peruca da casa, faz sem microfone, e faz de costa e faz sussurrada, assim. Eu brinco muito com o Marcelo Médici. Faz a Bjork, sabe? Eu adoro a Bjork. Mas, sabe, assim, compra um musical americano e faz a islandesa esquimó, sabe? Daí fala assim, isso... Daí não é nada. Isso não é nada. Isso é negar o ofício. É a velha... Não invertam os vetores. Não transforme o que é ruim em alma. As pessoas falam, isso tem alma porque isso não tem técnica. Não. Quando você tem muita técnica, quando você aprisiona na técnica, você liberta a alma. Você vai ter um corpo trabalhado para poder cantar, para poder dançar, para poder respirar, para poder e poder a tua alma soltar. Se você não tem tudo isso, você tem uma alma agonizante. Quando a tua alma está agonizando, você truca. Daí você chora, você faz a islandesa, daí dá tudo certo. Mas daí fica esquisito, sabe? Esquisito, só que daí a banca esquisita promove que aquilo é um novo tipo de interpretação do ano. Não, para que dançar, cantar, interpretar se a gente tem a Bjork, que não canta, que não dança, que não interpreta, mas é muito cult. Ela é toda desconstruída. Eu não entendi uma palavra que ela falou também. Ela fez Anything Goes em butô japonês, descalça correndo. Mas também não entendi, mas também se entender é pior. Mas aí é que tá. Eu lembro muito, eu tenho uma grande amiga que é a Cláudia Toni, que é da USP e é uma das pessoas que mais entendem de educação musical. E uma vez um professor de uma dessas escolas estaduais de música estava reclamando que os professores estavam sendo obrigados a saber nota musical, saber teoria musical. Sim. E ele entrou na sala dela e foi falar assim, isso é um absurdo, porque a improvisação faz parte da vida do brasileiro, você vai engessar ele, vai tirar esse dom e tal. E ela respondeu de uma maneira super simples, ela falou assim, você gosta do Wynton Marsalis improvisando no trompete? O cara falou, eu acho que ele é muito bom. Pois é, o Wynton Marsalis fez 5 anos de Juilliard. Né? Isso tornou ele muito melhor ou pior? Mas você é um cara de música e você sabe a origem do jazz qual é, né? De grandes músicos, de uma etnia nova, tentando se adaptar com novos instrumentos. E com aquela dor e com aquela nova melodia, tentando se adaptar com novas melodias e transformando isso numa nova música. E as pessoas que improvisam, né, que dizem que são improvisadores, os improvisadores eles têm que ter uma técnica tamanha.
aquilo aquilo está tanto dentro dele que ele pode sair daquela música, porque a música continuará tocando dentro dele. Né? E ela continuará tocando dentro dela e ela alcançará novos formatos, porque improvisar pelo improvisar não é nada. Por isso que às vezes eu falo assim, mesmo quando você é ator e você fala assim, essa cena vamos deixar um pouco solto para improvisação, vai dar errado. Vai dar certo um dia. Sempre vai dar certo um dia. Vai ter um dia que essa improvisação vai ser incrível, mas no dia seguinte ela não vai ser. Porque você vai tentar repetir aquela. Ao tentar repetir, você já perdeu o fio da meada. Quando você faz a tua Bíblia, a tua alma, ela liberta. Agora, o improviso pelo improviso, dentro do teatro musical, quando você tem 40 músicos, 23 músicos, 13 músicos, esperando a deixa para atacar e você tá na Bjork, quero deixar uma coisa bem clara. Eu acho a Bjork uma das atrizes mais interessantes, uma das cantoras mais sensacionais. Eu amo a Bjork. É que eu gosto dessa coisa islandesa. Assim. Inclusive, as pessoas que eu me refiro nem merecem o título de Bjork. Tá? Eu amo aquele pato do Oscar. Agora, eu vou falar o seguinte. Há de se admirar muito o artista brasileiro que faz musical. Porque sempre quando eu via aquele Inside Actors Studio, né, o James Lipton perguntava pro cara, o cara falava assim, porque eu fiz South Pacific numa montagem no 2º grau da minha escola. Eu entrevistava a Queen Latifah, você fez The Wiz agora? Não, eu fiz The Wiz na escola. Tal, não sei o quê. O artista brasileiro não tem isso. Não. Né? Até por uma questão cultural. E consegue, no musical, os bons, óbvio, desempenhar algo que ele já está... Ele entra no prejuízo em relação ao original americano. Muito no prejuízo, porque isso está dentro da formação deles desde sempre. Quando as pessoas falam assim, é incrível a Meryl Streep cantar. Ela canta há muito tempo, porque ela fez uma vida inteira, ela se preparou para cantar. A Michelle Pfeiffer canta, claro que canta. Ela se preparou, ouviu o De Niro, não é que o De Niro canta, claro que ele canta. Ele fez musical na escola, o Jack Nicholson fazia musical, todos fizeram. Não tem nenhum que não tenha passado pelo musical, não tem nenhum que tenha enfrentado os grandes clássicos. Todos fizeram tudo da Era de Ouro, todos passaram por algum Sondheim, todos passaram por algum musical pop. Não tem como você ter tido uma formação básica americana que você não tenha enfrentado musical, gostando ou não. A gente, infelizmente, a minha loucura de dar aula, Sérgio, é justamente para continuar tentando formar pessoas. Às vezes eu falo assim, ele falou, por que você continua dando aula? Às vezes dá prejuízo os cursos, às vezes eu ponho todo o dinheiro que eu ganho no curso, no próprio curso, e reinvestindo no curso, contratando músico, contratando maestro, contratando assistente, dando aulas, porque eu quero ter alguém para conversar no futuro. Porque é necessário que seja formado pessoas, é necessário que você fale das coisas. Quando eu você viu as minhas oficinas, quando eu falo do teatro musical americano, eu costumo falar do dia zero do musical americano. Daquela primeira manifestação em 1873, numa cidade chamada Charleston, com um musical chamado Flora. Essa é a primeira manifestação. E eu vou falando para as pessoas entenderem de onde vem o fio condutor. Você não começa a contar a história pelo meio. Você não pode falar da história da civilização já lidando sem parar. Sem falar do Egito, sem falar... você não pode. Então, assim, o que eu faço com o musical, a minha corrida com o musical e a minha fissura pelo musical, o meu empenho musical, é estar sempre estudando e me capacitando para poder mostrar para os elencos, para os diretores, para os atores, para os artistas que querem ingressar nessa área, que a gente não vai sobreviver se a gente negar as nossas origens, se a gente negar... Se você entra no musical negando o musical americano, você está negando a essência. Já começa o preconceito de cara. Eu não consigo admitir artistas que têm preconceito. Porque eu acho que artista ele é um lugar no mundo que ele deveria estar banido de certos preconceitos. Então, assim, fica uma luta classista, uma luta de sim e não, uma luta de poder, disso ou daquilo, de antagonismos, para se desprezar, às vezes, o que é óbvio, para desprezar o que é óbvio que é um material que você faz. Se você vai fazer musical, se você tem interesse pelo musical, então você vai ter que saber dos 5 maiores compositores americanos, você vai ter que saber da Golden Age, você vai ter que saber todas as mudanças da história do musical, os grandes turning points que o musical teve, qual foi a dificuldade do musical que veio de uma situação híbrida da ópera, da opereta, do teatro de menestrel, de tantas... que caiu
nas folies, num tipo de teatro que não tinha dramaturgia, que não tinha um compositor escrevendo para o personagem, até ele chegar num lugar que o texto não pode ter degrau com a canção, que a canção precisa de um arco dramático do personagem, que os atos, o texto falado é igual ao texto cantado, e a música é tão importante, e a dança ela também fala. Ela nada é aleatório. Se você acha que o musical ele é aleatório, porque você está fazendo ele mal. Aquela velha história, o musical é estranho porque eu estou falando e de repente eu levanto e começo a cantar. Então, balé não é estranho? O pessoal está dançando. Pintar não é estranho? É um monte de tinta borrada. Por que a gente acha estranho, sendo que a arte ela é subjetiva? Ela é uma manifestação do subjetivo. A música é estranha, há umas cordas batendo. Assim, não é. Você não pode classificar uma coisa como estranha porque você não entende a linguagem. Você não entende a linguagem porque você não foi alimentado dessa linguagem. Quando você não foi alimentado dessa linguagem, você julga. Você fala que o musical é estranho, principalmente no Brasil, porque a pessoa levanta e começa a filmar, falar porque você não teve isso na terra infância. Você não se alimentou de proteína do musical na hora que você tinha que se alimentar. Você só foi conhecer ele na sessão da tarde e acha chato. Acha, ai, que música, claro, porque você está ali vendo um futebol, olhando, daí aparece uma pessoa do La La Land que levanta e começa a cantar. E o La La Land faz isso muito bem. Ele faz essa homenagem a tudo. Quando eu escutava isso de pessoas importantes, falando assim, por que eles levantam e começam a cantar? Eu falo, por que você levanta e vai ao banheiro? Por que você existe? Porque é assim que é. Você não estabelece um código de uma arte subjetiva com objetividade. Por que o pensador do Rodin é uma pedra com a mão aqui? Porque é uma escultura, ela não tem essa explicação, ela é uma manifestação da alma. Você não explica manifestações da alma, você lapida as manifestações da alma. Sim. E o musical bem feito, ele precisa ser lapidado. E o diretor de musical, ele precisa sair desse castelo de frase feita, de desconstrução e de novas, sem olhar a cartilha. Eu não me importo, eu acho tudo maravilhoso, eu faço, quanto mais musical tiver, melhor. Eu acho uma pequeneza achar que a gente está disputando com os outros. Não estamos disputando, eu acho que tem que ter 300 mil diretores de musical, acho que tem que montar musical em cada buraco, qualquer rolha de poço tem que sair uma pessoa cantando. Eu não quero isso, eu não gosto quando eu vejo discursos de orelha. Eu acho inadmissível eu estar nessa profissão há 30 anos, estudando todos os dias, eu ainda estudo. Se você olhar que tem 30 livros, eu ainda continuo estudando. E assim, daí chega uma pessoa, dá uma espreguiçadinha e resolve reinventar um trabalho que eu faço há 30 anos e eu te falo, sinceramente, eu ainda tenho muita coisa a aprender. E isso não é discursinho, frase feita, sensato. Não sou fado sensato. Muito pelo contrário. Eu sou realista. Eu sou realista no meu ofício. Então, assim, só façam de vocês, realmente estudem, façam, exijam dos seus mestres, exijam dos seus diretores, conversem, não fiquem na marola da vida. Existe uma coisa linda que o David Lynch fala, ele fala que os peixes pequenos a gente encontra no raso. Os peixes incríveis, os coloridos, os maiores, os exóticos, os que têm luz, os que piscam, os que têm uma outra anatomia, a gente só encontra nos profundos. Então, eu sei que é um mercado que abriu, eu sei que tem muitos adolescentes que sonham em trabalhar comigo, muitos adolescentes que sonham em fazer o Wicked, muitos adolescentes sonham serem a Christine do Fantasma da Ópera. Não fiquem só no YouTube, não fiquem só na cópia que vocês viram daquilo. Saiba que essa profissão ela não pode ser superficial, porque o mundo nos ataca de superficiais. Então, sejam profundos para que as pessoas dessa profissão que não são da nossa, as pessoas de teatro que não são de musical, ou as outras pessoas que nos julgam, tenham esse tipo de embate. Tem esse tipo de embate que essas pessoas, quando você vem com uma coisa rasa, qualquer pessoa te janta. Daí você fica num discurso de agressão, ou um discurso de desfazer. Pronto. 2 horas de conversa. Uhul! Estou pagando a minha língua 3 horas. 3 horas que eu estou pagando a minha língua. Então, Charles, considerações finais e nossas despedidas. Então, considerações finais eu adorei. Adorei estar aqui com você. Eu adoro conversar, eu esqueço que as pessoas estão nos escutando.
Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é falar sobre esse ofício. Eu dou aula também para falar desse ofício. Eu dirijo para falar desse ofício. Eu sou eu não sou uma pessoa de muitas causas, porque eu não acredito muito em algumas causas, porque eu acho que as causas são voláteis. A gente vai mudando. É claro que tem causas que são necessárias e a gente sabe todas quais são. Assim, a gente tem que sempre estar lutando para que as desigualdades acabem e que a gente tenha uma visão franca das coisas, mas que todos possam ter o direito de tudo, de desfrutar tudo e de estar em melhores condições, tanto profissionalmente como pessoalmente, como tudo. Mas uma causa que eu sou militante, é a causa do musical. Eu sou militante. Me incomoda muito como o musical é olhado, como o musical é visto, como ele é desrespeitado, como ele é excessivamente glamorizado, onde a gente não tem dinheiro para comer e colocar no prato, onde os elencos estão fadados a viver de permuta e se glamorizam por uma elite que não tem nenhum sentido. É uma profissão de voltar para a fila o tempo inteiro. Então, assim, as minhas considerações finais estudem e se humanizem. Estudem, sejam profundos, estudem o ofício de vocês, façam aulas sobre tudo, façam cursos, pesquisem sobre tudo. Eu e o Cláudio, a gente veio de uma época das trevas, era tudo escuro. Eu lembro da gente correr um dia que surgiu uma bolacha, um LP do Chicago, e uma pessoa na glória tinha, e a gente foi lá, sabe como se você fosse pegar droga, assim, sabe? Assim, tipo, uma coisa escura, ele saiu, tem esse disco, não tem, era uma coisa louca, daí ele veio com uma linha e tinha o disco dentro, e eu lembro da emoção da gente escutar, chegar na casa dele, colocar a bolacha para escutar, e a gente escutar aquele primeiro saxofone que toca, ou trompete, não me lembro, da primeira faixa do Chicago, e a gente assim, olhar marejado um pro outro, assim, de emoção. Hoje em dia você tá tudo no Spotify, tá tudo no YouTube, essa facilidade é maravilhosa, mas ela é nefasta, porque ela tira a vontade do pescador. Se você não tem a vontade do pescador, você vai para o mar e se você aperta um botão e cai todas as sardinhas no teu barco, você volta, você fica um pescador entediado. Você não tem, sabe, assim, a vontade do caçador não é chegar no açougue e pedir um quilo de alcatra. A vontade do caçador é caçar, sabe? É lindo aquela imagem do Hemingway com o velho e o mar, a busca dele, a luta dele pelo aquele marlim. E eu acho que isso a gente tem que ser o velho e o mar nessa profissão. Já que essa profissão está dando tanta informação para a gente, não vamos ser superficiais. Eu brinco, saem das lives, eu estou fazendo uma live hoje, né? Mas pelo menos eu estou tentando fazer uma live com conteúdo. Parem de botar nas lives, assim, às vezes outro dia eu botei em choque, eu fiquei nas lives, passando nas lives, eu morro de medo de entrar numa live que alguém fala, o Charles Miller entrou, assim, tenho vontade daí eu entrava assim, olhava as pessoas, era assustador, assim, era assustador, e eu não estava em estado de julgamento. Eu falei, é engraçado, porque na nossa profissão a gente ganha para se expor. Então a gente ganha para se expor da melhor forma possível. O ator ele ganha para se expor da melhor forma possível. Então ele passa meses compondo aquele personagem, ele passa meses para ele se expor da melhor, para ele se mostrar como já é lapidada. Eu sou um diretor que eu quero ficar às vezes um pouco escondido. Você até fala para mim, Charles, você se esconde demais, você é recluso demais. Eu falei, mas eu quero ter o fascínio quando eu falar alguma coisa, eu ser escutada, porque se eu estou todos os dias falando, eu estou falando para quem? Para que audiência é essa? Que tipo de gente a gente está criando? Que tipo de ser humano a gente vai ser daqui a um tempo com essa tamanha disposição? Porque é engraçado que antigamente a gente falava assim, eu tenho invasão de privacidade. Hoje em dia não existe mais esse termo de invasão de privacidade, porque às vezes as pessoas elas ganham para se evadirem, né? Para você se expandir. A pessoa hoje em dia ela mostra o banheiro dela, ela mostra ela acordando. Eu vejo lives que a pessoa fala, acabei de acordar com um feijão no dente, assim, sabe? Eu estou mostrando vocês
eu tô aqui sem maquiagem, com uma remela, porque eu sou de verdade. Daí pega um ukulele, canta qualquer merda de manhã. Daí pega assim um violão, ou coloca a partitura na frente da live e fica cantando. Eu vim um dia. Eu falei, o que é isso? As pessoas elas perderam um pouco a delicadeza da arte, a delicadeza do encontro, sabe? A possibilidade do mistério do ser humano. O artista é feito de mistério também. É muito difícil, eu acho que esses tempos que a gente vive, principalmente para a profissão que a gente está. É fundamental que a gente abrace essa profissão com profundidade e tirar esses rótulos didático, engessado, robotizado, não tem alma. Isso tudo é discursinho de quem tem preguiça de estudar. Saiam das lives, não da minha. Saiam das suas próprias lives e vão estudar. Vão estudar. Eu tenho descoberto coisas maravilhosas nessa quarentena de estudo, de profundidade, de filosofia. Eu quero ser um ser humano melhor para eu ser um artista melhor, porque a nossa vida é muito passageira, tudo. A gente está vivendo aí um tempo de um vírus que veio para nos ensinar um pouco humildade. Você vê que é um vírus que ataca, seja quem for, aonde for, não tem. Se a gente não perceber para esse vírus, que esse vírus está nos dizendo, sejam humildes porque a vida é breve, a vida tem limites, as pessoas estão desesperadas. Agora a minha vida está muito limitada. Pensa quem mora na Estônia. A vida é limitada, neva o ano inteiro, a pessoa não sai de casa. A pessoa fica 6 meses trancada dentro do fio. O que é limite? Né? Limite assim, eu vou até Copacabana, isso é limite também. Depois de Copacabana eu não vou, porque eu também estou estabelecendo limite. O limite agora encurtou, ele está num raio menor. Mas a gente sempre viveu em limite. Se você olhar uma formiga andando na rua, no quintal, aqui no quintal de casa, ela anda até um lugar. Ela não vai até o leme. Ela tem um limite. A gente tem limites na nossa vida. E a gente encurtou os nossos limites e não estamos nos dando a possibilidade de encarar esses limites como um aprendizado. Não estamos nos dando a oportunidade. A gente fica o dia inteiro no Twitter contabilizando mortes ou xingando quem é a favor do isolamento, quem é contra o isolamento, quem é a favor da economia, quem vai enterrar quantos. E a gente está perdendo um grande momento da nossa vida de perceber o tempo, de dar tempo ao tempo. Parem de produzir material tóxico. Eu vejo muito material tóxico sendo produzido nos ingênuos e nos pretensiosos. Parem de produzir material tóxico e olhem mais para vocês. Respirem e percebam esse momento, que tudo vai mudar depois que isso acabar, porque não pensem que isso não vai nos afetar. É claro que o ser humano ele tem uma grande capacidade de estragar tudo sempre. Então pode ser que melhore e piore de uma vez. Mas a gente vai sair disso diferente. Vai ser que nem meu pai lutou na guerra e ele falava para mim que quando voltou da guerra, os 2 primeiros anos no Rio de Janeiro pareciam uma coisa de festa, que tudo tinha um outro sabor. Eu espero que a gente tenha esse sabor das pequenas coisas e que eu melhore e que todas as pessoas olhem para o outro, olhem para situações que antes pareciam bobas e superficiais com mais delicadeza, com mais profundidade. E o que eu quero como diretor e como artista é não transformem a minha profissão apenas num concurso de Miss. A minha profissão não é de concurso de Miss. Não é quem aqui é mais bonito, nem a que dá a nota melhor, nem a que está ganhando 10 pela banca. Miss Simpatia, Miss respondeu as perguntas mais certas. Isso não é a nossa profissão. A nossa profissão ela é uma somatória de etnias, é uma somatória de musicalidades, é uma somatória de todas as artes, porque a nossa profissão tem todas as artes envolvidas, desde as artes plásticas até a dança, até a arquitetura, até a filosofia, todas as artes estão juntas. Não banalizem essa profissão. Tornem essa profissão um lugar que seja um oásis. A gente está vendo aí nesse isolamento que os artistas eles são um oásis. Os artistas que cantam são um oásis no meio desse deserto.
Então vamos valorizar esse oásis. Vamos plantar mais coqueiro e parar de plantar capim. Charles, muito obrigado. Um beijo. E até a próxima live. Aí Um marca beijo. dia, 3 lives. Eu tô bombando.